Ela estava grávida de 8 meses, servindo champanhe num salão de luxo onde antes era a rainha. Quando o ex-marido milionário a viu de uniforme, ele congelou no meio do discurso. O que aconteceu depois chocou todo mundo. Marina segurou a bandeja de champanhe com as 2 mãos enquanto atravessava o salão do Hotel Esplendor. Cada passo doía. A barriga de 8 meses parecia pesar como chumbo e as costas latejavam num ritmo constante que não dava trégua. O uniforme apertado demais esticava sobre a gravidez. Os sapatos gastos machucavam os pés inchados e a dor nas pernas subia feito fogo. Mas ela não podia parar, não podia sentar, não podia desistir. Aquele pagamento era tudo que tinha entre ela e a rua. Uma contração veio, fraca ainda, mas presente. Marina parou, respirou fundo e esperou passar. Já fazia algumas horas que as contrações tinham começado, espaçadas, suportáveis, mas estavam ali, lembrando que o tempo estava acabando. Faltavam 2 semanas para a data prevista do parto. O bebê estava com pressa. Ou talvez fosse o corpo dela que não aguentava mais. O salão estava lotado de gente que ela já conheceu. Gente que já a cumprimentou com beijos no rosto, que tomou vinho na casa dela, que chamou ela de amiga. Agora ninguém olhava nos olhos. Marina era invisível. Só mais uma garçonete grávida servindo champanhe numa festa de ricos. As luzes dos lustres gigantes refletiam no piso de mármore. A música clássica tocava baixinho, e o cheiro de perfume caro misturado com comida francesa enchia o ar. Marina conhecia tudo aquilo. Não de longe. Conhecia de dentro. Conhecia de quando era ela quem chegava de vestido de grife, de quando era ela quem ria alto demais e bebia champanhe como se fosse água. 6 meses atrás, Marina estava nesse mesmo hotel, no mesmo salão, usando um vestido que custava mais que 3 meses de salário mínimo, ao lado de Rodrigo Almeida, o marido dela, empresário, milionário, dono de construtoras de prédios de metade da cidade. Ela era a esposa perfeita, cabelo sempre arrumado, maquiagem impecável, sorriso treinado para fotos. Todo mundo a invejava, todo mundo queria ser ela, e ela acreditou que aquilo era real. Até o dia que Rodrigo chegou em casa e disse que queria o divórcio. Marina ainda lembrava do cheiro da sala naquele dia. Lembrava da luz do sol entrando pela janela enorme. Lembrava de estar sentada no sofá de couro italiano segurando o exame de sangue que confirmava a gravidez. Ela estava sorrindo, feliz. Grávida do filho que os dois tentaram por anos. Passaram por fertilização in vitro, injeções dolorosas, procedimentos caros, esperança e frustração em ciclos infinitos. Até que finalmente deu certo. O médico ligou confirmando. Rodrigo comemorou. Disse que ia ser o melhor pai do mundo. E Marina acreditou. Mas naquele dia, quando ela mostrou o exame para ele, tudo mudou. Rodrigo entrou na sala, olhou para o papel na mão dela e disse com uma voz fria que ela nunca tinha ouvido antes: "Esse filho não é meu." Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela tentou explicar. Tentou lembrar ele da fertilização, dos procedimentos, das injeções, do médico confirmando que tinha funcionado. Rodrigo balançou a cabeça devagar e disse que ela tinha traído ele, que não acreditava em nada do que ela dizia, que queria ela fora da casa dele até o final do dia. "Rodrigo, pelo amor de Deus, você sabe que eu nunca traí você. Você estava lá na clínica comigo. Você assinou os papéis. O Dr. Paulo te ligou confirmando a gravidez. Eu assinei papel de fertilização, não de traição. Você deu um jeito. Não sei como, mas deu. E eu não vou criar filho de outro homem." Marina ajoelhou na frente dele. Chorou. Implorou. Mostrou os documentos da clínica que guardava numa pasta. Rodrigo arrancou tudo da mão dela. Rasgou cada papel metodicamente e jogou os pedaços no chão. "Rodrigo, por favor, você está louco. Esse bebê é seu, é nosso." Ele se abaixou até ficar na altura dos olhos dela e sussurrou com uma frieza que cortou mais que qualquer grito: "Eu não quero você. Eu não quero esse filho. E se você não sair da minha casa agora, eu vou te fazer sair." Ele chamou os seguranças.
2 homens que trabalhavam ali há anos, que cumprimentavam Marina todo dia, entraram na sala. Rodrigo deu a ordem. Marina tentou resistir. Gritou que aquela casa era dela também. Rodrigo riu. Uma risada seca, sem alma. Nada aqui é seu. A casa está no meu nome. Os carros no meu nome. As contas no meu nome. Você não tem nada. E vai sair daqui sem nada. Os seguranças pegaram Marina pelos braços. Ela esperneou. Implorou mais uma vez. Rodrigo virou as costas e subiu a escada como se ela não existisse. Eles a levaram para a garagem, jogaram uma mala velha no chão, deram 20 minutos para ela fazer as malas. Marina subiu para o quarto tremendo. Olhou ao redor. Anos de vida ali. Fotos, roupas, memórias. Encheu a mala de qualquer coisa. Documentos, algumas roupas. O envelope com cópias dos papéis da fertilização que ela tinha guardado numa gaveta secreta. Era tudo o que tinha como prova. Quando desceu, Rodrigo estava na porta da frente com os braços cruzados. Se você espalhar por aí que esse filho é meu, eu acabo com você. Meus advogados vão provar que você é louca, que é interesseira, que se aproveitou de mim. Ninguém vai acreditar em você. E quando eu terminar, você não vai ter onde se esconder. Marina olhou nos olhos dele procurando algum resquício do homem que ela amou. Não achou nada. Só vazio. Os seguranças a empurraram para fora. A porta bateu nas costas dela. Marina ficou parada na calçada segurando a mala, grávida de 3 meses, sem ter para onde ir. Começou a chover. Ela não se mexeu. Ficou ali até escurecer. Até perceber que ninguém ia abrir aquela porta de novo. Nos dias seguintes, Marina tentou ligar para Rodrigo. Bloqueado. Tentou ir até o escritório dele. Segurança não deixou entrar. Tentou falar com advogados. Todos caros demais. Um advogado público disse que ia demorar meses para conseguir uma audiência. Marina não tinha meses. Tinha um bebê crescendo na barriga e nenhum centavo no bolso. Foi quando os advogados de Rodrigo começaram a espalhar mentiras. Documentos apareceram em cartórios, sugerindo que Marina teve um caso. Testemunhas falsas assinaram declarações. Fotos manipuladas circularam em grupos de WhatsApp. A versão de Rodrigo se espalhou como fogo. E Marina não tinha como se defender. A família dela entrou em contato. A mãe, os irmãos. Mas não para apoiar, para questionar, para duvidar. Rodrigo sempre ajudou financeiramente a família de Marina. Pagava contas, dava presentes. E agora eles tinham medo de perder isso. Marina, o Rodrigo está dizendo que você traiu ele. Isso é verdade? Mãe, eu nunca traí ele. Ele está mentindo. O bebê é dele, fizemos fertilização. Mas por que ele ia inventar uma coisa dessas? Ele sempre foi tão bom com a gente. Porque ele quer se livrar de mim. Ele está com outra pessoa. Ele está mentindo. A mãe ficou em silêncio por um longo tempo. Depois suspirou. Marina, eu não sei no que acreditar. Mas o Rodrigo falou que se a gente tiver contato com você, ele vai cortar a ajuda financeira. Seu irmão está desempregado. Sua irmã tem as crianças para criar. A gente não pode arriscar. Mãe, eu sou sua filha. Eu sei. Mas eu preciso pensar nos outros também. Quando você resolver sua vida, a gente conversa. E desligou. Marina tentou ligar de volta. Bloqueada. Ela ficou sozinha no mundo. Grávida. Sem dinheiro. Sem casa. Sem família. Sem amigos. Conseguiu abrigo temporário numa igreja. Depois numa casa de apoio para gestantes. Mas tinha limite de tempo. Precisava arrumar emprego. Foi rejeitada em dezenas de lugares. Grávida e sem referências, ninguém quis arriscar. Até que uma mulher chamada Selma, coordenadora de eventos, a viu desmaiando de fome na rua. Levou Marina para um hospital. Pagou a consulta. E ofereceu trabalho temporário. Preciso de garçonetes para um evento amanhã. Paga por fora. Você aguenta trabalhar grávida? Marina teria aguentado qualquer coisa. Aguento. Selma olhou para a barriga enorme. Tem certeza? Você parece que vai ter esse bebê a qualquer momento. Ainda faltam 2 semanas. Eu preciso do dinheiro, por favor. Selma suspirou. Tudo bem, mas qualquer coisa você me avisa. E foi assim que Marina acabou ali, no Hotel Esplendor, servindo champanhe para gente que ela conhecia.
Gente que virou as costas para ela. Gente que acreditou nas mentiras. Ela serviu uma mesa próxima ao palco. Um grupo de empresários conversava sobre negócios. Um deles, um senhor de cabelos grisalhos e óculos de grau, olhou para ela e franziu a testa, como se a reconhecesse de algum lugar. Marina baixou os olhos rápido e se afastou antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa. Outra contração veio, mais forte dessa vez. Marina parou, segurou a bandeja com força, respirou. Contou até 10. Passou. Faltavam 3 horas para o evento terminar. 3 horas para conseguir o pagamento que ia pagar a conta do hospital público. 3 horas para aguentar. Ela conseguia. Tinha que conseguir. Foi quando ouviu a voz do apresentador do evento ecoando nas caixas de som. Ladies and gentlemen, recebam com uma salva de palmas nosso homenageado da noite. Um empresário que transformou sonhos em realidade, que construiu impérios e nunca esqueceu de retribuir à sociedade. Rodrigo Almeida. O mundo de Marina parou. Ela levantou os olhos devagar e viu. Rodrigo estava entrando no salão, terno sob medida, cabelo penteado para trás, sorriso largo e falso, acenando para a plateia que aplaudia de pé. Ao lado dele, uma mulher deslumbrante de vestido longo e cabelo loiro escovado, barriga levemente arredondada, grávida. Isabela Montenegro, socialite, influenciadora, famosa por aparecer em revistas de fofoca. Marina fez as contas na cabeça. Rápido. Se Isabela estava grávida agora, e Marina foi expulsa de casa 6 meses atrás, quando tinha 3 meses de gravidez, aquilo só significava uma coisa. Rodrigo estava com Isabela antes de expulsar Marina. Ele estava traindo ela. Engravidou Isabela enquanto Marina fazia fertilização para ter um filho dele. E quando a fertilização de Marina funcionou, quando ela finalmente conseguiu engravidar do filho que ele dizia querer, Rodrigo inventou a mentira da traição para se livrar dela e ficar com Isabela. Tudo foi calculado. A traição, o divórcio, as mentiras, a destruição da reputação dela, tudo. Marina não conseguia respirar. Rodrigo subiu ao palco sob os holofotes. Pegou o microfone. Agradeceu. Fez piada. Todo mundo riu. Ele começou um discurso bonito sobre família, sobre honestidade, sobre retribuir ao próximo. Eu sempre acreditei que o sucesso não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pelo tamanho do nosso coração. E hoje, mais do que nunca, eu entendo o verdadeiro significado de família. Marina estava congelada no fundo do salão, segurando a bandeja vazia, olhando para o homem que destruiu a vida dela falar sobre valores. E então Rodrigo olhou para o fundo do salão. Os olhos dele encontraram os dela. Ele parou de falar no meio de uma frase. O sorriso sumiu do rosto. Marina viu a cor sumir da pele dele. Viu os olhos dele se arreganharem. Viu o microfone tremer na mão. Por 5 segundos inteiros, o salão ficou em silêncio absoluto. 200 pessoas esperando ele continuar. Isabela tocou no braço dele. Amor, você está bem? Rodrigo piscou. Voltou a si. Pigarreou. Continuou falando. Mas a voz saiu trêmula. As mãos suavam. Ele estava visivelmente abalado. Desculpem. Como eu estava dizendo, família é tudo. Isabela seguiu o olhar de Rodrigo até Marina. Franziu a testa. Inclinou a cabeça. Olhou de Marina para Rodrigo. E Marina viu o exato momento em que a desconfiança apareceu nos olhos da socialite. Marina baixou os olhos. Virou de costas. Foi para a cozinha. Encostou na parede gelada e tentou respirar. Você está bem? Selma apareceu ao lado dela com cara de preocupação. Marina assentiu rápido demais. Só precisava de um segundo. Selma olhou para a barriga dela. Marina, você está tremendo. O que aconteceu? Nada, só... nada. Aquele homem que está sendo homenageado. Selma falou devagar. Você o conhece? Marina não respondeu. As lágrimas ameaçavam cair. Marina! Selma segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando ela a olhar nos olhos. Se alguém está te fazendo mal, você me conta. Eu te tiro daqui agora. Eu preciso do dinheiro. Existem coisas mais importantes. Marina balançou a cabeça. Não quando você está sozinha no mundo. Não quando você tem um filho para criar. Não quando ninguém acredita em você. Selma não sabia o que dizer. Ela apenas abraçou Marina.
Um abraço apertado, materno. Marina não lembrava da última vez que alguém a abraçou assim. Ela desabou, chorou. Desabou tudo que estava segurando há meses. Desculpa. Marina soluçou, se afastando e limpando os olhos. Desculpa, eu vou voltar para o salão. Vou terminar o trabalho. Você tem certeza? Marina assentiu. Lavou o rosto, respirou fundo e voltou. Porque desistir não era opção. Rodrigo tinha terminado o discurso. Estava sentado na mesa principal. Isabela ao lado dele, rindo, tocando no braço dele. Mas os olhos de Rodrigo não saíam de Marina. Ele a observava cada movimento. Marina serviu outras mesas. Evitou olhar na direção dele, até que um garçom veio até ela e sussurrou. A mesa principal pediu para você servir eles. Especificamente, você. Marina sentiu o estômago revirar. Tem outras pessoas disponíveis. O homenageado pediu você pelo nome. Ele sabia o nome dela. Óbvio que sabia. Mas ouvir aquilo em voz alta, ouvir que ele a chamou pelo nome na frente de todos, fez Marina sentir náusea. Ela pegou a garrafa de champanhe. Atravessou o salão. Cada passo pesava 1 tonelada. Chegou na mesa. Rodrigo olhou para ela de cima a baixo, com desdém, com nojo, como se ela fosse sujeira no sapato dele. Marina, ele disse o nome dela devagar, saboreando cada sílaba. Que surpresa encontrar você aqui. Isabela olhou de Rodrigo para Marina com curiosidade afiada. Vocês se conhecem? Vagamente. Rodrigo respondeu sem tirar os olhos de Marina. Ela trabalhou na minha empresa há algum tempo. Não funcionou. A mentira saiu tão fácil da boca dele que Marina quase acreditou. Ela apertou a garrafa com força, mas manteve a voz calma, profissional. Champanhe? Rodrigo estendeu a taça devagar, provocando. Marina serviu. A mão não tremeu. Isabela continuou olhando para Marina com aquele olhar que mulheres usam quando sabem que tem algo errado. Você está grávida? De quantos meses? 8. Nossa! Isabela colocou a mão na própria barriga. 4 meses, Marina calculou. E trabalhando ainda nesse estado. Que dedicação. O tom era de pena falsa misturada com superioridade. Marina não respondeu. Terminou de servir. Virou para ir embora. Marina! A voz de Rodrigo a parou. Ela olhou para trás. Ele estava com aquele sorriso falso de novo. Aquele sorriso que ela conhecia tão bem. Parabéns pelo bebê. Espero que o pai esteja cuidando bem de vocês. As palavras foram como veneno entrando na veia. Marina poderia ter abaixado a cabeça. Poderia ter ficado quieta. Poderia ter simplesmente ido embora. Mas não foi isso que ela fez. Ela olhou fundo nos olhos de Rodrigo e respondeu com uma voz baixa, mas firme o suficiente para ele e Isabela ouvirem perfeitamente. O pai escolheu não fazer parte da vida dele. Mas está tudo bem. Eu descobri que a gente não precisa de covardes para sobreviver. O sorriso de Rodrigo morreu. Isabela arregalou os olhos. O empresário de cabelos grisalhos, sentado 2 cadeiras ao lado, olhou para Rodrigo com uma expressão estranha. Marina se afastou antes que alguém pudesse responder. Sentiu os olhos de todo mundo na mesa, grudados nas costas dela, mas não olhou para trás. Ela foi direto para o banheiro de funcionários, trancou a porta e pela primeira vez permitiu que as lágrimas caíssem de verdade. Marina segurou a barriga. Sentiu o bebê chutar, forte, como se estivesse dizendo que estava ali, que ela não estava sozinha. Eu prometo, meu amor. Ela sussurrou para a barriga. Eu prometo que você vai ter tudo o que eu nunca tive. Amor verdadeiro, honestidade, dignidade. Eu prometo que a gente vai ficar bem, não importa o que aconteça. Mais uma contração veio, diferente das outras. Essa doeu mais, durou mais. Marina olhou para o relógio na parede. Ainda faltavam quase 3 horas para o evento terminar. 3 horas para conseguir o pagamento. 3 horas para aguentar. Ela se levantou. Lavou o rosto com água gelada. Olhou para o próprio reflexo no espelho. Uma mulher cansada, grávida, com olheiras fundas, uniforme apertado, cabelo preso de qualquer jeito. Mas os olhos ainda tinham fogo, ainda tinham luta. Marina respirou fundo e voltou para o salão, porque ela tinha sobrevivido a coisa muito pior que olhares de pena e comentários maldosos. Ela tinha sobrevivido
a ter o coração partido pelo homem que jurou amar ela para sempre. E se sobreviveu àquilo, sobreviveria a qualquer coisa. Marina voltou para o salão limpando o rosto com as costas da mão. As contrações continuavam, a cada 10 minutos agora. Ela contava mentalmente, respirava fundo quando vinham, segurava a dor. Não podia demonstrar fraqueza, não ali, não na frente dele. O evento estava no auge, música alta, risadas falsas, conversas sobre negócios e dinheiro. Marina pegou outra bandeja e começou a circular. Cabeça baixa, passos medidos. Invisível de novo, mas sentia os olhos de Rodrigo grudados nela. Ele não parava de olhar, mesmo conversando com Isabela, mesmo cumprimentando convidados. Os olhos dele a seguiam pelo salão como sombra. E Isabela percebeu. Óbvio que percebeu. Marina viu quando a socialite se inclinou para Rodrigo e sussurrou algo no ouvido dele. Viu quando ele balançou a cabeça negando com veemência. Viu quando Isabela estreitou os olhos, claramente desconfiada. Marina serviu uma mesa ao lado do palco. O empresário de cabelos grisalhos estava ali. Ele olhou para ela com atenção, como se tentasse lembrar de onde a conhecia. Com licença, ele disse educadamente. Eu conheço você de algum lugar? Marina sentiu o sangue gelar. Não acho, senhor. Tenho certeza que sim. Seu rosto me é familiar. Devo ter um desses rostos comuns. Marina forçou um sorriso e se afastou rápido, mas sentiu os olhos dele acompanhando ela. Pensativo, foi quando o apresentador subiu ao palco novamente. Senhoras e senhores, agora um momento muito especial. Nosso homenageado Rodrigo Almeida vai compartilhar algumas palavras sobre o futuro. A plateia aplaudiu. Rodrigo se levantou, beijou a mão de Isabela de forma teatral. Subiu ao palco sob os holofotes. Marina parou no fundo do salão. Queria sair. Queria não ver aquilo. Mas os pés não obedeciam. Rodrigo pegou o microfone, sorriu para a plateia e começou. Obrigado. Obrigado mesmo por esse reconhecimento. Mas preciso confessar uma coisa. Eu não estou aqui sozinho. Tudo que construí só foi possível porque sempre tive ao meu lado pessoas que acreditaram em mim. Ele fez uma pausa. Olhou diretamente para Isabela. E hoje quero compartilhar com vocês uma notícia que vai mudar minha vida para sempre. Isabela sorriu. Levou a mão ao coração. Marina sentiu náusea subir pela garganta. Isabela Montenegro. Rodrigo continuou com voz emocionada de mentira. Aceitou ser minha esposa. O salão explodiu. Aplausos, gritos, flashes de câmera. Isabela subiu ao palco. Rodrigo a puxou para um beijo longo e exagerado. Convidados comemoraram como se fosse a notícia do século. Marina apoiou a mão na parede. Respirou. Não ia desmaiar. Não ia dar esse gosto a ele. E tem mais! Rodrigo gritou no microfone. Isabela está grávida. Vamos ser pais. A euforia ficou ainda maior. Marina fez as contas. Isabela estava de 4 meses. Marina foi expulsa há 6 meses quando estava de 3. As contas eram simples, cruéis, mas simples. Rodrigo a traiu. Engravidou Isabela enquanto ainda era casado. E quando a fertilização de Marina deu certo, quando ela engravidou do filho que ele queria, ele inventou mentiras para destruir ela e ficar com a amante. Tudo planejado, calculado, friamente executado. Marina. Ela pulou, virou. Selma estava ao lado dela. Você precisa sair daqui. Faltam 2 horas. Eu aguento. Você está chorando. Marina tocou o próprio rosto. Estava molhado. Ela nem tinha percebido. Eu vou ficar bem. Selma segurou o braço dela. Aquele homem é seu ex-marido, não é? Marina não respondeu. Não precisava. Eu sabia que te conhecia de algum lugar. Selma continuou baixinho. Você apareceu nas revistas de fofoca há alguns meses. O divórcio, as acusações. Marina fechou os olhos. Então você sabe que tudo era mentira. Eu sempre soube. Conheço gente como ele. Constrói império pisando em quem ama. Eu só preciso do pagamento, Selma. Só isso. Depois eu saio da vida dele para sempre. Antes que Selma pudesse responder, Rodrigo desceu do palco, direto na direção delas. Preciso falar com ela, ele disse olhando para Marina. Agora. Selma cruzou os braços. Aqui é a área de funcionários. Volte para o evento. Eu disse que preciso falar com ela.
E eu disse não. Rodrigo tirou uma nota de R$ 100 do bolso e estendeu para Selma. 5 minutos. É só isso que peço. Selma olhou para o dinheiro como se fosse lixo. Guarde isso. Não me compra. Marina tocou no ombro de Selma. Deixa. Eu converso com ele. Marina, vai ficar tudo bem. Prometo. Selma hesitou, mas saiu. Ficou do lado de fora da porta, claramente vigiando. Marina encarou Rodrigo. O que você quer? O que eu quero? Ele sussurrou com raiva contida. Você aparece aqui, grávida, no meu evento, humilha eu na frente da Isabela e ainda pergunta o que eu quero? Eu não sabia que você ia estar aqui. Mentirosa. Você planejou isso. Marina riu sem humor. Você acha que eu planejei estar grávida de 8 meses servindo champanhe só para te irritar? O mundo não gira em torno de você, Rodrigo. Esse filho não é meu. É sim. E você sabe muito bem disso. Rodrigo deu um passo ameaçador. Cala a boca. Por quê? Medo que alguém ouça a verdade? Medo que descubram que você inventou mentira para ficar com sua amante? Você não tem nenhuma prova. Marina podia ter falado do envelope, dos documentos, das cópias que salvou, mas não falou. Porque naquele momento percebeu algo. Ela não queria vingança. Queria dignidade. Eu não preciso de prova, Rodrigo. A verdade não precisa de papel assinado. Você sabe, eu sei. E um dia, quando você olhar nos olhos daquele bebê que a Isabela está esperando, você vai lembrar do bebê que abandonou. E isso vai te corroer por dentro até você não aguentar mais. Rodrigo cerrou os punhos. Se você abrir a boca... Você faz o quê? Me destrói mais do que já destruiu? Me tira o que não tenho? Rodrigo, você já fez o pior. Não tem mais nada que possa me machucar. Ele levantou a mão. Marina não se moveu. A porta se abriu com força. O empresário de cabelos grisalhos entrou. Rodrigo deixou a mão cair. O homem olhou de um para o outro. A tensão no ar era sólida. Rodrigo, ele disse com voz calma. A Isabela está te procurando. Rodrigo ajeitou o terno. Passou a mão no cabelo. Dr. Paulo. Estava só resolvendo um mal-entendido. Dr. Paulo. O nome atravessou Marina como choque elétrico. Era ele, o médico da fertilização. Mal-entendido? Dr. Paulo olhou para Marina. Reconhecimento brilhou nos olhos dele. Marina? Marina Almeida? O sobrenome que ela ainda não tinha trocado oficialmente. Sim, ela sussurrou. Dr. Paulo olhou para Rodrigo. Essa é sua ex-esposa. Não era pergunta. Era afirmação. Rodrigo empalideceu. Isso não é da sua conta. É sim. O médico cruzou os braços. Porque eu fui o médico responsável pela fertilização in vitro de vocês dois. E se minha memória não falha, o procedimento deu certo. Você recebeu a ligação confirmando. Ficou feliz. O mundo parou. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Rodrigo abriu a boca, mas nada saiu. Você está grávida, Dr. Paulo falou, olhando para a barriga de Marina. De quanto tempo? 8 meses. Ele fez as contas rapidamente. Olhou para Rodrigo com algo que parecia nojo. Esse bebê é do procedimento que fizemos. Você não pode provar nada, Rodrigo gaguejou. Posso sim. Tenho todos os registros. Sua assinatura, o pagamento, os resultados, tudo arquivado. Rodrigo deu um passo ameaçador para o médico. Se você abrir a boca, eu processo você por quebra de sigilo. Sigilo não se aplica quando há abandono intencional. Posso testemunhar. E vou. Não, Marina interrompeu. Os 2 homens olharam para ela. Eu não quero processo. Não quero vingança. Ela olhou para Rodrigo. Quero que você viva sabendo o que fez. Quero que quando segurar o filho da Isabela nos braços, você lembre do filho que abandonou. Quero que isso te acompanhe todos os dias da sua vida. Essa é minha vingança. Rodrigo não conseguia falar. Foi quando a contração mais forte até agora atingiu Marina. Ela se dobrou. Gemeu. Segurou a barriga. Dr. Paulo correu até ela. Marina, o que está acontecendo? Contração. Mas está cedo demais. De quanto em quanto tempo? Uns 8 minutos agora. Você está em trabalho de parto. Precisa ir para o hospital. Não posso. Preciso do pagamento. Outra contração. Marina gritou. Dr. Paulo a segurou. Esqueça o pagamento. Você vai ter esse bebê.
Marina olhou para Rodrigo uma última vez. Ele estava encostado na parede, pálido, em choque. Pode ir para seu evento, Rodrigo. Pode comemorar seu noivado, seu novo filho, sua nova vida. Eu vou ficar bem. Sempre fiquei. E então tudo ficou preto. A última coisa que Marina viu foi o rosto de Rodrigo, destruído. Marina acordou com o cheiro de hospital, aquele cheiro de desinfetante misturado com algo que ela não conseguia identificar. As luzes brancas do teto ardiam nos olhos. Ela piscou várias vezes tentando focar. O som de máquinas apitando, vozes ao longe, e uma dor surda na barriga que pulsava como batida de tambor. Ela está acordando. A voz era feminina, suave, profissional. Marina tentou se sentar, mas uma mão firme a segurou gentilmente. Calma, você está no Hospital São Vicente. Teve contrações fortes, mas conseguimos estabilizar. Marina virou a cabeça. Uma enfermeira jovem estava ao lado da cama ajustando o soro. Meu bebê, Marina sussurrou com voz rouca. Ele está bem? Está sim. Os batimentos estão normais. Você teve trabalho de parto prematuro, mas conseguimos conter. Vai precisar ficar em observação. Marina fechou os olhos aliviada. Levou a mão à barriga. Sentiu o bebê se mexer. Vivo. Seguro. Como eu vim parar aqui? O Dr. Paulo Mendes trouxe você. Ele está lá fora. Quer vê-lo? Antes que Marina pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Dr. Paulo entrou. Cabelos grisalhos levemente despenteados. Gravata afrouxada. Ele parecia cansado, mas aliviado. Marina, graças a Deus você acordou. Doutor, eu não tenho como pagar. Ele levantou a mão interrompendo. Não quero ouvir nada sobre dinheiro. Você desmaiou nos meus braços. Eu trouxe você aqui. Paguei a internação. E não aceito discussão sobre isso. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Por quê? Por que está fazendo isso por mim? Doutor, Paulo puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Suspirou fundo antes de falar. Porque eu sei a verdade. Eu estava lá quando você e Rodrigo fizeram a fertilização. Vi a felicidade de vocês quando deu certo. Recebi a ligação dele comemorando quando confirmamos a gravidez. E alguns meses depois, vi ele chegando no meu consultório com outra mulher grávida pedindo acompanhamento pré-natal. Marina arregalou os olhos. Isabela foi no seu consultório? Foi. E quando eu perguntei sobre você, sobre o bebê que estava esperando, ele disse que vocês tinham se divorciado porque você o traiu, que o filho não era dele. Dr. Paulo balançou a cabeça com raiva contida. Eu sabia que era mentira. Tenho os registros, as datas, tudo batia perfeitamente, mas não podia fazer nada sem sua autorização. E agora? Agora você está aqui, grávida, sozinha, trabalhando até desmaiar. Ele olhou fundo nos olhos dela. Marina, eu posso testemunhar. Posso entregar todos os documentos que provam que esse bebê é filho de Rodrigo. Posso acabar com as mentiras dele. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o teto, pensando. Não. Como assim não? Eu não quero processar ele. Não quero dinheiro dele. Não quero nada dele. Marina, você está morando onde? Comendo o quê? Vai ter esse bebê e depois? Como vai sobreviver? Eu dou um jeito. Sempre dei. Dr. Paulo se inclinou para a frente. Orgulho não alimenta criança. Dignidade não paga aluguel. Você precisa pensar no seu filho. Eu estou pensando no meu filho. A voz de Marina saiu mais alta que pretendia. Estou pensando que não quero que ele cresça sabendo que o pai está na vida dele por obrigação judicial, que está pagando pensão porque foi forçado. Eu quero que meu filho cresça sabendo que foi amado, mesmo que seja só por mim. E se você não conseguir? E se não tiver dinheiro para comida? Para fraldas? Para médico? Marina não tinha resposta para isso. A porta do quarto se abriu novamente. Selma entrou carregando uma sacola plástica. Marina, graças a Deus você está bem. Ela correu até a cama e abraçou Marina com força. Eu estava tão preocupada. Quando o Dr. Paulo te carregou para fora do hotel, eu achei que tinha perdido você. Selma, você não precisava vir. Claro que precisava. Trouxe suas coisas, seu pagamento e uma notícia. Notícia? Selma abriu a sacola e tirou um envelope. Seu pagamento pelo evento. E mais isso.
Marina abriu o envelope. Tinha muito mais dinheiro do que esperava. Isso está errado. Eu não trabalhei o evento todo. Não está errado. Depois que você saiu, eu contei para os outros funcionários o que tinha acontecido. Que você estava grávida, sozinha, e tinha desmaiado. Todo mundo fez vaquinha. Até alguns convidados que viram a cena doaram. Marina olhou para o dinheiro com olhos marejados. Eu não posso aceitar. Pode sim. E tem mais. Selma sentou na beirada da cama. Eu tenho uma proposta. Conheço uma pensão para gestantes. Lugar seguro, limpo, com acompanhamento médico. Posso te conseguir uma vaga lá até o bebê nascer. Selma, eu não tenho dinheiro para... É de graça. Mantido por doações. Você só precisa aceitar ajuda. Marina olhou de Selma para Dr. Paulo. Duas pessoas que ela mal conhecia fazendo mais por ela do que a própria família fez. Por que vocês estão fazendo isso? Selma segurou a mão dela. Porque todo mundo merece uma segunda chance. E porque nenhuma mulher deveria passar por isso sozinha. Foi quando a porta se abriu pela terceira vez. E Rodrigo entrou. Marina sentiu o corpo inteiro ficar rígido. Ele estava com a mesma roupa do evento. Terno amarrotado, cabelo bagunçado, olheiras profundas. Parecia que não tinha dormido. Saia daqui, Marina disse com voz baixa, mas firme. Eu preciso falar com você. Não tem nada para falar. Dr. Paulo se levantou. Rodrigo, você não deveria estar aqui. Eu só quero 5 minutos. Por favor. Ela disse para sair. Selma cruzou os braços. Está surdo? Rodrigo ignorou os dois. Olhou apenas para Marina. Isabela terminou comigo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina não disse nada. Apenas olhou para ele esperando continuar. Ela viu as fotos do evento. Vídeos que convidados postaram. Nossa discussão vazou. Alguém filmou. Está na internet. Todo mundo está falando. Ele passou a mão pelo cabelo desesperado. Ela me chamou de mentiroso, de covarde. Disse que não quer casar com alguém que abandona o próprio filho. Terminou tudo. Na frente da família dela. Na frente de todo mundo. E você veio aqui esperando o quê? Que eu tenha pena de você? Não. Eu vim pedir perdão. Marina riu. Uma risada seca, sem humor. Perdão? Você me expulsou de casa grávida. Me chamou de mentirosa. Destruiu minha reputação. Fez minha família me abandonar. E agora quer perdão porque sua vida desmoronou? Eu sei que errei. Errou? Marina se sentou na cama, ignorando a dor. Rodrigo, você não errou. Erro é esquecer aniversário. Erro é chegar atrasado. Você planejou destruir minha vida. Você estava com Isabela enquanto eu fazia fertilização para ter um filho seu. Quando deu certo, quando eu finalmente engravidei, você inventou mentiras para se livrar de mim. Isso não é erro. Isso é crueldade. Rodrigo abriu a boca para responder, mas Dr. Paulo o interrompeu. Rodrigo, eu gravei nossa conversa no evento. Tenho você admitindo que sabia da gravidez. Posso usar isso em tribunal. Rodrigo ficou pálido. Você não pode fazer isso. Posso sim e vou, a menos que você faça o certo, que é assumir esse filho, publicamente, pagar pensão, dar todo o suporte que Marina precisa e assinar um documento reconhecendo a paternidade. Rodrigo olhou de Dr. Paulo para Marina. Eu faço isso. Eu assino o que for preciso. Só preciso que você me perdoe. Marina balançou a cabeça. Eu não quero nada de você, Rodrigo. Não quero seu dinheiro. Não quero seu nome. Não quero você perto do meu filho. Nosso filho. Não. A voz de Marina ecoou no quarto. Você perdeu o direito de chamar ele de seu quando me jogou na rua. Esse bebê é meu. Só meu. Você é apenas um doador de esperma. As palavras cortaram Rodrigo como facas. Ele cambaleou para trás. Marina, por favor. Saia daqui. Agora. Eu estou te implorando. Saia! Selma abriu a porta. Você ouviu ela. Sai antes que eu chame a segurança. Rodrigo olhou para Marina uma última vez. Havia desespero genuíno nos olhos dele. Talvez até arrependimento. Mas era tarde demais. Ele saiu. A porta se fechou. Marina desabou na cama. As lágrimas finalmente caíram sem controle. Ela chorou. Chorou tudo que segurou. Toda a raiva. Toda a dor. Toda a decepção. Selma a abraçou. Dr. Paulo segurou a mão dela.
E pela primeira vez em meses, Marina não estava sozinha. Eu vou aceitar a vaga na pensão, ela disse entre soluços. E vou aceitar a ajuda de vocês. Mas com uma condição. Qual? Selma perguntou. Quando eu me reerguer, quando meu filho nascer e eu conseguir trabalhar de novo, eu vou retribuir cada centavo, cada gesto, cada segundo do tempo de vocês. Prometo. Dr. Paulo sorriu. Marina, você já retribuiu. Como? Me lembrando por que escolhi ser médico. Para ajudar pessoas. Para fazer o certo. Você me deu propósito de novo. Selma assentiu. E me mostrou o que é coragem de verdade. Você está lutando sozinha contra o mundo. E ainda assim não desistiu. Isso é mais forte que qualquer coisa. Marina apertou a mão dos dois. Naquele momento, naquele quarto de hospital com duas pessoas que eram praticamente estranhas, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez as coisas pudessem ficar bem. Talvez ela não estivesse tão sozinha assim. Talvez houvesse luz no fim do túnel. A enfermeira entrou novamente. Marina, preciso fazer alguns exames. Vou precisar que as visitas saiam por alguns minutos. Dr. Paulo e Selma se despediram prometendo voltar no dia seguinte. Quando ficou sozinha, Marina colocou a mão na barriga. O bebê chutou. Ela sorriu. Está ouvindo, meu amor? A gente vai ficar bem. Tem gente boa nesse mundo. Tem gente que ajuda sem pedir nada em troca. E a gente vai provar para todo mundo que não precisa de pai covarde para ser feliz. A gente vai construir nossa própria família. Só nós dois. E vai ser perfeito. O bebê chutou de novo, como se estivesse concordando. Marina fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Mas do lado de fora do hospital, encostado no carro, Rodrigo observava a janela do quarto de Marina. Ele pegou o celular, discou um número. Alô? Preciso contratar o melhor advogado de família que você conhece. Não importa quanto custe. Eu vou ter meu filho de volta, nem que seja a última coisa que eu faça. E desligou. A guerra estava só começando. Marina passou 3 dias internada no Hospital São Vicente. 3 dias de repouso absoluto, monitoramento constante e contrações controladas com medicação. O bebê estava estável. Os médicos diziam que se ela seguisse as orientações, conseguiria levar a gravidez até o fim sem complicações. Mas precisava de calma, zero estresse e descanso total. Selma apareceu todos os dias. Levava comida caseira escondida dos médicos, frutas, sucos naturais. Conversava por horas. Contava histórias engraçadas dos eventos que coordenava. Fazia Marina rir. E pela primeira vez em meses, Marina se sentia quase normal, quase humana de novo. Dr. Paulo também vinha diariamente, checava os exames, conversava com os médicos, garantia que tudo estava sendo feito corretamente e sempre trazia alguma notícia sobre a movimentação de Rodrigo. Ele contratou o escritório Dias em Associados, os melhores advogados de família da cidade. Dr. Paulo disse na tarde do segundo dia, sentado na cadeira ao lado da cama de Marina. E isso significa o quê? Significa que ele vai tentar conseguir a guarda do bebê quando nascer. Marina sentiu o sangue gelar. Ele não pode fazer isso. Pode sim. Ele tem dinheiro, influência, e vai argumentar que você não tem condições financeiras de criar uma criança. Mas eu tenho a verdade do meu lado. Marina, Dr. Paulo segurou a mão dela com firmeza. No tribunal, quem tem o melhor advogado nem sempre é quem tem razão. É quem conta a melhor história. Então o que eu faço? Você me deixa ajudar. Oficialmente. Ele tirou um documento do bolso. Preparei uma declaração médica atestando toda a cronologia da fertilização. As datas, os procedimentos, tudo. Com isso, qualquer juiz vai ver que Rodrigo está mentindo. Marina olhou para o papel. Salvação impressa em tinta preta. E se ele subornar alguém? E se conseguir destruir os documentos? Não vai conseguir. Tenho cópias em 3 lugares diferentes, digitalizadas e com firma reconhecida. Ele não vai escapar dessa. Marina respirou fundo. Então aceito sua ajuda. Oficialmente. Dr. Paulo sorriu. Ótimo. Porque já marquei reunião com uma advogada amiga minha, doutora Helena Campos. Ela é especialista em casos de família e tem uma taxa de vitória de 90%. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Ela vai fazer pro bono. Eu já conversei com ela, expliquei a situação.
Ela topou. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Por que vocês estão fazendo tudo isso por mim? Porque é o certo. E porque ninguém merece passar por isso sozinha. No terceiro dia, Marina recebeu alta. Selma estava esperando na porta do hospital com o carro. Pronta para conhecer seu novo lar, Marina desceu do hospital com as poucas coisas que tinha. A sacola com o uniforme do evento, o envelope com o dinheiro e um saco de remédios que precisava tomar até o parto. Selma dirigiu por 40 minutos até chegarem num bairro residencial tranquilo. Casas simples, mas bem cuidadas. Árvores nas calçadas, crianças brincando na rua. Pararam em frente a uma casa de 2 andares pintada de amarelo claro. É aqui, a Pensão Esperança. O nome era quase poético demais para ser real. Uma senhora de uns 60 anos apareceu na porta. Cabelos grisalhos presos num coque, avental florido. Sorriso largo e genuíno. Você deve ser a Marina. Selma me contou tudo sobre você. Eu sou Dona Carmen. Seja bem-vinda, querida. Dona Carmen abraçou Marina com força. Um abraço de mãe, de avó, de alguém que se importa de verdade. Marina correspondeu ao abraço e chorou. Calma, filha. Aqui é lugar seguro. Ninguém vai te machucar. Pode acreditar. A pensão era simples, mas acolhedora. 6 quartos no 2º andar. Uma cozinha comunitária enorme. Sala de estar com sofás confortáveis e televisão. E um pequeno consultório onde enfermeiras voluntárias faziam acompanhamento pré-natal. Marina ganhou um quarto só dela. Cama de solteiro, guarda-roupa, uma mesinha de estudos. Janela com vista para o jardim. Não era luxo, mas era infinitamente melhor que o quartinho de pensão onde morava antes. Você vai dividir o banheiro com outras 2 meninas, a Júlia e a Fernanda. Elas também estão grávidas. Vocês vão se dar bem. Dona Carmen explicou enquanto mostrava a casa. Naquela noite, Marina conheceu as outras moradoras. 7 ao todo. Todas grávidas. Todas com histórias de dor, de abandono, de luta. Júlia tinha 17 anos. Grávida de 6 meses. Expulsa de casa pelos pais quando descobriram. O namorado sumiu quando soube da gravidez. Fernanda tinha 23. Grávida de gêmeos. O marido a espancou quando descobriu que não eram dele. Eram sim, mas ele não acreditou. Ela fugiu antes que ele pudesse fazer pior. Cada história era um soco no estômago. Mas ali, naquela casa, todas se apoiavam. Dividiam comida, roupas de bebê, esperança. Marina passou uma semana na pensão, repousando, se alimentando direito, ganhando o peso que havia perdido nos últimos meses. As contrações pararam completamente. O bebê estava forte, saudável, chutando cada vez mais. Foi na 2ª semana que a doutora Helena Campos apareceu. Alta, cabelos pretos curtos, terno impecável, olhar afiado de quem não aceita desaforo. Ela entrou na sala de estar da pensão como se estivesse entrando num tribunal. Marina, sou a doutora Helena Campos. Doutor, Paulo me pediu para assumir seu caso. Marina se levantou rapidamente. Doutora, muito obrigada por aceitar me ajudar, mas preciso deixar claro que não tenho condições de pagar. Eu sei, e não estou aqui por dinheiro. Helena sentou no sofá e abriu uma pasta cheia de documentos. Estou aqui porque odeio injustiça. E o que seu ex-marido fez com você é uma das maiores injustiças que já vi. Ela espalhou os papéis na mesinha de centro. Rodrigo Almeida entrou com processo de investigação de paternidade com pedido de guarda integral. Ele alega que você é instável emocionalmente, que não tem condições financeiras e que o filho corre risco sob seus cuidados. Marina sentiu o mundo girar. Ele pode fazer isso? Pode, mas não vai ganhar. Helena tirou outro documento. Doutor, Paulo me entregou todos os registros da clínica, datas, procedimentos, confirmação da gravidez e o melhor de tudo, a assinatura de Rodrigo em cada papel. E isso é suficiente? Mais que suficiente. Mas vou além. Helena se inclinou para a frente. Descobri que Rodrigo fez Isabela assinar um acordo pré-nupcial semanas antes de expulsar você de casa. Isso prova premeditação. Ele planejou se livrar de você para ficar com ela. Marina arregalou os olhos. Como conseguiu isso? Tenho meus contatos. E Isabela está furiosa com ele. Quando soube que eu estava te defendendo, ela mesma me procurou.
Quer testemunhar contra Rodrigo. Isabela quer me ajudar? Não é sobre ajudar você. É sobre destruir ele. Ela descobriu que Rodrigo estava usando o dinheiro dela para pagar os advogados. Ela se sente usada, enganada e quer vingança. Marina não sabia o que pensar. A mulher que roubou o marido dela agora queria ajudá-la. Tem mais. Helena continuou. Consegui acesso aos registros financeiros de Rodrigo. Ele desviou dinheiro da empresa para contas offshore. Sonegação fiscal. Se isso vazar, ele vai ter problemas muito maiores que uma briga de guarda. Você vai usar isso? Só se precisar. Prefiro vencer pelo caminho legal. Mas se ele partir para a guerra suja, eu rebato na mesma moeda. Marina olhou para aquela mulher com admiração. Força, determinação. Tudo o que Marina queria ser. Doutora Helena, eu só quero uma coisa. Que meu filho cresça em paz, longe de mentiras, longe de manipulação. E vai crescer. Prometo. Helena juntou os papéis. A audiência está marcada para daqui a 3 semanas. Até lá, você não fala com Rodrigo. Não atende ligação. Não responde mensagem. Nada. Qualquer contato passa por mim. Entendido? Entendido. Helena se levantou. E Marina, você é mais forte do que imagina. Já enfrentou coisa pior que um tribunal. Vai sair dessa de cabeça erguida. Depois que a advogada saiu, Marina ficou sozinha na sala, olhando para o jardim através da janela. Dona Carmen apareceu com uma xícara de chá. Toma, filha. Camomila. Acalma. Marina pegou a xícara. Dona Carmen, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que a senhora faz isso? Abre sua casa para desconhecidas. Cuida de gente que não tem nada para oferecer em troca. Dona Carmen sentou ao lado dela. Porque eu já fui você, Marina. Há 40 anos atrás eu estava grávida e sozinha. Meu marido tinha morrido num acidente. A família dele me culpou, me expulsou. Eu não tinha nada. Fui parar numa casa de apoio. E lá, uma senhora me acolheu. Me deu comida, teto, esperança. Quando meu filho nasceu, ela segurou ele nos braços e disse: um dia você vai fazer isso por outra pessoa. Vai passar adiante o que recebeu. E é isso que a senhora está fazendo. Exatamente. Cada menina que passa por aqui é minha forma de agradecer pela mulher que me salvou. E você, Marina, vai sair daqui e vai fazer o mesmo por outra pessoa. Vai passar adiante. Marina abraçou Dona Carmen. Prometo que vou. Naquela noite, Marina dormiu mais tranquila. Pela primeira vez tinha um plano. Tinha ajuda. Tinha esperança de verdade. Mas do outro lado da cidade, no escritório de advocacia mais caro da região, Rodrigo estava sentado em frente aos advogados. Temos um problema, o advogado-chefe disse. Descobrimos que sua ex-esposa contratou a doutora Helena Campos. Rodrigo empalideceu. E daí? E daí que ela tem 90% de taxa de vitória. E está com todos os documentos médicos que provam que você estava ciente da gravidez. Então falsifiquem algo. Subam testemunhas. Façam o que for preciso. Senhor Almeida, isso é ilegal. Eu não me importo. Eu quero meu filho. O advogado suspirou. Existe uma alternativa, muito mais eficaz e completamente legal. Qual? O advogado deslizou um documento pela mesa. Acordo extrajudicial. Você reconhece a paternidade. Paga pensão generosa. Mas em troca, consegue direito de visitação ampla e participação nas decisões importantes da vida da criança. Rodrigo olhou para o papel. E se ela não aceitar? Aí vamos para o tribunal. E, sinceramente, com Helena Campos do outro lado, suas chances são mínimas. Rodrigo socou a mesa. Eu construí um império. Não vou deixar uma advogada me derrotar. Então prepare-se para perder. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Rodrigo saiu do escritório furioso. No elevador, pegou o celular. Havia uma mensagem de número desconhecido. Se quiser ganhar esse caso, me encontre amanhã às 10 horas no Café Central. Tenho informações que podem virar o jogo. Rodrigo hesitou. Depois digitou: estarei lá. E apertou enviar. A guerra estava escalando. E ninguém sabia até onde Rodrigo estava disposto a ir. Rodrigo chegou ao Café Central 5 minutos antes das 10 da manhã. O lugar era discreto. Mesas afastadas. Iluminação baixa. Perfeito para conversas que não deveriam ser ouvidas. Ele pediu um café expresso e sentou numa mesa no fundo. As mãos suavam.
Não sabia quem tinha mandado aquela mensagem, nem o que esperar. Às 10 em ponto, uma mulher entrou no café. Rodrigo a reconheceu imediatamente. Isabela. Ela estava diferente, sem maquiagem pesada, cabelos soltos, barriga de 4 meses jamais aparente, e nos olhos, algo que Rodrigo nunca tinha visto antes. Raiva pura. Isabela sentou na frente dele sem cumprimento, sem sorriso, apenas aquele olhar gelado. Você, Rodrigo sussurrou incrédulo. Foi você quem mandou a mensagem? Surpreso? Isabela cruzou os braços. Não deveria estar. Afinal, você me ensinou muito bem como manipular pessoas. Isabela, eu posso explicar. Explicar o quê, Rodrigo? Que me usou? Que estava casado quando começamos? Que tinha uma esposa grávida em casa enquanto me levava para jantares caros? Rodrigo olhou ao redor nervoso. Abaixa a voz. Ou o quê? Vai me expulsar também? Vai espalhar mentiras sobre mim? Eu te amava. Isabela riu. Uma risada amarga, cheia de veneno. Você não ama ninguém, Rodrigo. Você só usa pessoas até não servirem mais. E quando descobrem a verdade, você as descarta como lixo. Não é verdade. Não? Isabela abriu a bolsa e jogou uma pasta na mesa. Então explica isso. Rodrigo abriu a pasta. Eram documentos financeiros, extratos bancários, transferências. Como conseguiu isso? Tenho meus contatos. E descobri coisas muito interessantes, como o fato de você ter desviado 2 milhões de reais da empresa para contas offshore, ou como usou meu dinheiro para pagar seus advogados sem me avisar. Rodrigo empalideceu. Você não pode provar nada disso. Posso sim. E já entreguei cópias para a doutora Helena Campos, a advogada da Marina. O sangue de Rodrigo gelou. Você fez o quê? Você me ouviu? Entreguei tudo. Cada documento. Cada prova da sua desonestidade. Isabela se inclinou para a frente. Sabe por quê? Porque você destruiu aquela mulher. Você a humilhou, a jogou na rua grávida e depois ainda tentou roubar o filho dela. Ela te contou mentiras. Ela não me contou nada. A voz de Isabela ecoou no café. Outros clientes olharam. Ela abaixou o tom, mas a raiva permaneceu. Eu descobri sozinha. Quando você sumiu depois do evento, fui atrás de respostas. Conversei com o Dr. Paulo. Vi os documentos da fertilização, as datas batendo perfeitamente. E entendi que você mentiu. Para mim, para ela, para todo mundo. Rodrigo tentou segurar a mão dela. Isabela recuou com nojo. Não me toca. Isabela, por favor, pensa no nosso filho. Eu estou pensando no nosso filho. E não quero que ele cresça com um pai mentiroso e manipulador. Por isso vou testemunhar contra você no tribunal. Vou contar tudo. Como planejou se livrar da Marina. Como me usou. Como é um homem sem caráter. Rodrigo sentiu o mundo desabar. Se você fizer isso, vai me destruir. Ótimo. É exatamente o que você merece. Isabela se levantou. Antes de sair, virou-se uma última vez. Sabe qual a diferença entre você e a Marina, Rodrigo? Ela perdeu tudo e continuou lutando. Você tem tudo. E mesmo assim precisa destruir os outros para se sentir importante. Ela é 1000 vezes mais forte que você jamais será. E saiu. Rodrigo ficou sozinho na mesa, olhando para os documentos, para a prova da própria desonestidade impressa em papel. Pela primeira vez na vida, Rodrigo Almeida não tinha saída. Marina estava na cozinha da Pensão Esperança, ajudando Dona Carmen a preparar o almoço quando o telefone tocou. Era a doutora Helena. Marina, preciso que venha ao meu escritório. Agora. Aconteceu algo? Sim, mas é bom. Muito bom. Pode vir? Selma estava na sala e se ofereceu para levar Marina. 20 minutos depois, estavam no escritório da advogada. Helena estava radiante. Algo raro para alguém tão séria. Isabela Montenegro me procurou. Marina sentiu o estômago revirar. E o que ela queria? Entregar isso. Helena mostrou a mesma pasta que Isabela tinha mostrado para Rodrigo. Documentos provando desvio de dinheiro, sonegação fiscal e o melhor, provas de que Rodrigo planejou o divórcio semanas antes de expulsar você. Marina olhou os papéis sem acreditar. Por que ela faria isso? Porque está furiosa com ele. Descobriu que foi usada e quer vingança. Helena sorriu. E nós vamos usar isso ao nosso favor. Como? Isabela vai testemunhar no tribunal.
Vai confirmar que Rodrigo estava com ela enquanto ainda era casado com você, que ele planejou tudo friamente e que mentiu sobre a gravidez. Marina sentou na cadeira, atordoada. Isso muda tudo? Muda tudo. Com o testemunho dela, Rodrigo não tem mais como alegar que você o traiu. A narrativa dele desmorona completamente. Selma apertou o ombro de Marina. Está ouvindo? Você vai ganhar. Mas Marina não conseguia sentir alegria. Só uma tristeza profunda. Sabe o que é mais triste nisso tudo? Ela disse baixinho. Não é nem ganhar ou perder no tribunal. É perceber que o homem que eu amei nunca existiu. Ele sempre foi assim. Eu só não queria ver. Helena se ajoelhou na frente dela. Marina, você não tem culpa de nada. Pessoas como Rodrigo são mestres em enganar. Ele te manipulou, mas você sobreviveu. E agora vai vencer. E depois, quando tudo acabar, depois você reconstrói sua vida, do seu jeito, com pessoas que realmente se importam com você. Marina olhou para Selma, para a doutora Helena, e percebeu que já tinha começado a reconstruir. A audiência estava marcada para a semana seguinte. Marina passou os dias se preparando, ensaiando respostas, tentando controlar o nervosismo. O bebê estava cada vez mais ativo, chutando, se mexendo, como se soubesse que algo importante estava por vir. Na noite anterior à audiência, todas as moradoras da Pensão Esperança se reuniram na sala. Amanhã é o grande dia, Júlia disse. Você vai arrasar. Vai mostrar para aquele homem quem manda, Fernanda completou. Dona Carmen segurou as mãos de Marina. Lembra o que eu disse, filha? Você é mais forte do que imagina. E amanhã você vai provar isso. Marina abraçou todas elas. Sua nova família. Sua verdadeira família. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Ficou deitada, olhando para o teto, a mão na barriga, conversando baixinho com o bebê. Amanhã a gente vai para o tribunal, meu amor. E vai ser difícil. Mas a gente vai vencer. Porque a verdade sempre vence. Sempre. O fórum estava cheio quando Marina chegou. Doutora Helena a esperava na entrada. Terno impecável, pasta de documentos embaixo do braço, confiança irradiando. Pronta? Marina respirou fundo. Pronta! Entraram na sala de audiências. Rodrigo já estava lá, com 3 advogados ao lado. Terno caríssimo, cabelo perfeitamente penteado, mas os olhos estavam cansados, derrotados. Ele olhou para Marina. Ela sustentou o olhar, sem medo, sem raiva, apenas determinação. O juiz entrou. Todos se levantaram. Podem sentar. Vamos começar. Os advogados de Rodrigo apresentaram o caso dele primeiro. Argumentaram que Marina não tinha condições financeiras, que estava morando numa casa de apoio, que não podia oferecer estabilidade para uma criança. Doutora Helena rebateu cada argumento com precisão cirúrgica. Mostrou os documentos da fertilização, as datas, a assinatura de Rodrigo. Provou que ele sabia da gravidez desde o início. Meritíssimo, meu cliente não está pedindo dinheiro, está pedindo justiça. O senhor Rodrigo Almeida deliberadamente mentiu. Destruiu a reputação de uma mulher inocente. E agora tenta roubar o filho dela. O juiz olhou para Rodrigo. O senhor tem algo a dizer? Rodrigo se levantou. Meritíssimo, eu cometi erros, reconheço, mas sou o pai desse bebê. Tenho direito de estar na vida dele. Direito? Marina se levantou antes que Helena pudesse impedi-la. Você perdeu esse direito quando me jogou na rua. Quando espalhou mentiras sobre mim. Quando fez minha própria família me abandonar. O juiz bateu o martelo. Senhora Marina, por favor, sente-se. Não, meritíssimo. Preciso dizer isso. Marina olhou diretamente para Rodrigo. Você destruiu minha vida, mas não destruiu minha dignidade, não destruiu minha força, e não vai destruir meu filho. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas a voz não tremeu. Esse bebê é meu, só meu. Você é apenas um nome num documento, e vai continuar sendo só isso. O silêncio na sala era absoluto. O juiz olhou para os papéis, depois para Marina, depois para Rodrigo. Vou pedir um recesso de 30 minutos para analisar os documentos. Depois darei meu veredito. Todos saíram da sala. Marina sentou num banco do corredor, tremendo. Selma e Dona Carmen
que tinham vindo apoiá-la, sentaram ao lado. Você foi incrível, Selma sussurrou. Rodrigo passou por elas. Parou. Olhou para Marina. Marina, eu... Não fala comigo. Ela nem levantou os olhos. Ele ficou ali parado, querendo dizer algo. Qualquer coisa. Mas não havia palavras que consertassem o que ele fez. Os 30 minutos pareceram horas. Quando o juiz chamou todos de volta, Marina segurou firme na mão de Dona Carmen. O juiz ajeitou os óculos. Olhou para os papéis e começou a ler. Após análise minuciosa dos documentos e depoimentos, fica claro que houve má-fé por parte do Sr. Rodrigo Almeida. As evidências médicas comprovam que ele tinha conhecimento da gravidez. As testemunhas confirmam que houve planejamento para o divórcio. E os registros financeiros revelam desonestidade. Marina mal conseguia respirar. Portanto, determino que a guarda integral da criança fique com a senhora Marina. O senhor Rodrigo terá direito apenas à visitação supervisionada, mediante pagamento de pensão alimentícia no valor de... Marina não ouviu o resto. Ela tinha ganhado. O bebê era dela. Rodrigo afundou na cadeira, derrotado, completamente destruído. Marina olhou para ele uma última vez, e tudo o que sentiu foi pena. Marina saiu do tribunal com a cabeça erguida. A vitória ainda não tinha se materializado completamente na mente dela. Parecia surreal, irreal, como se a qualquer momento alguém fosse gritar que era mentira, que Rodrigo tinha ganhado, que ela ia perder o filho, mas não aconteceu. A sentença estava dada. Guarda integral, pensão de R$ 8.000 mensais, visitação supervisionada apenas uma vez por semana. Rodrigo tinha perdido, completamente. Selma abraçou Marina na porta do fórum. Dona Carmen tinha lágrimas nos olhos. A doutora Helena apertou a mão dela com força. Você conseguiu, Marina. Você venceu. Mas no meio da comemoração, Marina sentiu. Uma dor aguda atravessou a barriga, diferente das contrações anteriores. Essa era intensa, urgente, real. Marina? Selma segurou o braço dela. Você está bem? Outra contração, mais forte. Marina se dobrou, gemeu, apertou a barriga com as duas mãos. Acho que é agora. Dona Carmen arregalou os olhos. Agora. Doutora Helena não perdeu tempo. Meu carro está ali. Vamos para o hospital, já. Marina mal conseguia andar. As contrações vinham em ondas cada vez mais próximas. Selma a segurou de um lado, Dona Carmen do outro. Elas a carregaram praticamente até o carro. Respira, filha. Respira! Dona Carmen repetia como mantra. Marina tentava, mas a dor era insuportável. Doutora Helena dirigiu como se estivesse numa perseguição policial. Furou o sinal amarelo. Buzinou para carros lentos. Chegou no Hospital São Vicente em tempo recorde. Emergência obstétrica! Ela gritou na recepção. Agora! Enfermeiros vieram correndo com maca. Colocaram Marina. Correram pelos corredores. Marina via as luzes do teto passando rápido. Ouvia vozes distantes. Sentia a dor tomando conta de tudo. Está dilatando rápido, uma enfermeira disse. Vamos direto para a sala de parto. Tudo aconteceu num borrão. Marina foi transferida para a sala de parto. Luzes fortes, médicos se preparando, equipamentos apitando. E a dor que parecia nunca acabar. Marina, você precisa fazer força quando eu mandar, entendeu? O médico falava firme, mas gentil. Ela assentiu. Ou tentou. Não tinha certeza. Agora, força! Marina fez força, gritou, chorou, fez força de novo. Mais um pouco, está quase. Ela não tinha mais força, não tinha mais nada. Só dor, só cansaço, só vontade de desistir. Mas então pensou em tudo o que passou. Na expulsão de casa, na humilhação, na luta, na solidão, no tribunal, na vitória. E fez força como nunca tinha feito na vida. Um choro ecoou na sala. O choro mais lindo que Marina já ouviu. É um menino, saudável, perfeito. O médico colocou o bebê no peito dela. Pequeno, vermelho, chorando alto, vivo. Marina olhou para aquele rostinho amassado e sentiu o coração explodir. Oi, meu amor. Ela sussurrou com voz embargada. Eu sou sua mãe.
E você é tudo que eu tenho, tudo que eu sempre quis. O bebê parou de chorar, como se reconhecesse a voz. Abriu os olhinhos minúsculos, e Marina jurou que ele sorriu. As lágrimas caíram sem controle. Lágrimas de alegria, de alívio, de amor puro. Bem-vindo ao mundo, meu filho. Você é o milagre que eu não sabia que precisava. Rodrigo estava sentado no banco do lado de fora da sala do tribunal quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu sem pensar. Alô? Senhor Rodrigo Almeida? A voz era feminina, profissional. Sim, aqui é do Hospital São Vicente. A senhora Marina deu entrada há pouco em trabalho de parto. Pensei que o senhor gostaria de saber. O mundo de Rodrigo parou. Ela, o bebê, ela está bem. O parto está acontecendo agora. Rodrigo desligou. Ficou parado, tentando processar. O filho dele estava nascendo, naquele exato momento. E ele não estava lá. Pela primeira vez em semanas, Rodrigo não pensou em estratégias. Não pensou em advogados. Não pensou em ganhar ou perder. Pensou apenas que estava perdendo o nascimento do próprio filho. Ele correu para o carro, dirigiu até o hospital, entrou correndo. Perguntou na recepção. Disseram que Marina estava na sala de parto, que ele não podia entrar. Rodrigo sentou na sala de espera, sozinho, esperando. Minutos pareceram horas, até que a porta se abriu. O médico saiu, sorrindo. A senhora Marina teve um menino. Ambos estão bem. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede. Posso vê-los? O médico hesitou. Vou perguntar a ela. Mas não garanto nada. Ele entrou de volta. Rodrigo esperou, o coração batendo descompassado. O médico voltou. Ela disse que você pode ver o bebê, mas através do vidro da UTI neonatal. Ela não quer te ver agora. Rodrigo assentiu. Era mais do que merecia. O médico o levou até a janela da UTI. Apontou para um berço. É aquele, terceiro da esquerda. Rodrigo olhou e viu um bebê minúsculo, enrolado em manta azul, dormindo tranquilo. O filho dele. Rodrigo encostou a mão no vidro. As lágrimas caíram, silenciosas, pesadas. Desculpa, ele sussurrou. Desculpa por tudo. Desculpa por não estar lá. Desculpa por ser um covarde. O bebê não ouviu. Não podia ouvir. Mas Rodrigo precisava dizer: eu vou passar o resto da minha vida tentando ser digno de você. Prometo. Ele ficou ali, olhando para o filho que mal conhecia, sentindo o peso de tudo que tinha feito, de tudo que tinha perdido. Marina estava no quarto quando Selma, Dona Carmen e a doutora Helena entraram, todas com os olhos vermelhos de tanto chorar. Onde está ele? Júlia perguntou animada. Ela e Fernanda tinham vindo também, todas as moradoras da pensão. Levaram para a UTI, só por precaução. Ele nasceu um pouco antes da hora, mas está bem. Forte. Ele é lindo, Marina, Selma disse. Igual a você. Já escolheu o nome? Dona Carmen perguntou. Marina sorriu. Gabriel. Significa mensageiro de Deus. Porque ele foi meu recomeço. Minha mensagem de que dias melhores existem. Todas choraram de novo. Foi quando uma enfermeira entrou. Marina, tem alguém querendo te ver. Seu ex-marido está lá fora. Ele quer... Não. A resposta de Marina foi imediata, firme. Não quero vê-lo. Ele só quer falar 5 minutos. Eu disse não. A enfermeira assentiu e saiu. Mas doutora Helena tocou no ombro de Marina. Talvez você devesse ouvi-lo. Por quê? Porque ele é pai do Gabriel, querendo ou não. E mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que estabelecer algum tipo de comunicação. Marina sabia que ela tinha razão, mas não tinha forças agora. Não depois de tudo. Amanhã. Se ele quiser falar, amanhã eu escuto. Hoje não. O Rodrigo passou a noite inteira no hospital. Dormiu sentado na cadeira da sala de espera. De hora em hora ia até a janela da UTI olhar Gabriel, seu filho, seu menino. De manhã, quando Marina acordou, a enfermeira avisou que Rodrigo estava esperando. Deixa ele entrar, Marina disse com voz cansada. Mas eu quero testemunhas. Selma e doutora Helena ficam aqui. Rodrigo entrou. Estava com a mesma roupa de ontem. Barba por fazer. Olheiras profundas. Parecia ter envelhecido anos numa noite. Marina, 5 minutos, Rodrigo.
É tudo que você tem. Ele se aproximou da cama. Manteve distância respeitosa. Eu vi ele. O Gabriel. Ele é perfeito. Marina não respondeu. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que destruí tudo. Mas quero que você saiba que vou honrar a decisão do juiz. Vou pagar a pensão. Vou respeitar suas regras. E se você me permitir, quero ser pai de verdade. Não por obrigação, mas porque eu quero. Rodrigo, você jogou fora esse direito quando me jogou na rua. Eu sei. E vou carregar isso pro resto da vida. Mas Marina, esse bebê não tem culpa dos meus erros. Ele merece ter um pai. Mesmo que esse pai seja falho. Mesmo que seja eu. Marina olhou fundo nos olhos dele, procurando mentira, procurando manipulação, mas só viu cansaço, arrependimento e talvez, só talvez, uma pontinha de sinceridade. Você pode ver ele uma vez por semana, supervisionado, como o juiz determinou. Mas no momento que você tentar me manipular, no momento que você tentar usar o Gabriel contra mim, você perde até isso, entendeu? Rodrigo assentiu. Entendi. E Rodrigo, Gabriel vai crescer sabendo a verdade, sobre tudo, sobre as mentiras, sobre o abandono, sobre tudo que você fez. E quando ele for velho o suficiente para decidir, ele escolhe se quer você na vida dele ou não. E eu vou respeitar qualquer decisão que ele tomar. As palavras cortaram Rodrigo como facas, mas ele sabia que merecia cada corte. Eu aceito. Marina acenou com a cabeça. Pode ir agora. Rodrigo virou para sair. Parou na porta. Marina, o quê? Obrigado. Por me dar essa chance. Eu não mereço, mas prometo que vou fazer valer. E saiu. Quando a porta fechou, Marina desabou em lágrimas. Selma a abraçou. Você fez a coisa certa, ela sussurrou. Eu sei, mas dói mesmo assim. 2 semanas depois, Marina recebeu alta do hospital. Dona Carmen tinha preparado o quarto da pensão para ela e Gabriel. Berço emprestado, roupinhas doadas, fraldas compradas com o dinheiro que as moradoras juntaram. Quando Marina entrou na pensão com Gabriel nos braços, todas aplaudiram. Bem-vindo ao lar, pequeno Gabriel, Dona Carmen disse emocionada. Naquela noite, Marina estava amamentando Gabriel quando seu celular tocou. Era um número que ela não via há meses. Mãe. Ela hesitou. Depois atendeu. Alô? Marina? A voz da mãe saiu trêmula. Filha, eu vi a notícia. Vi que você ganhou o processo e que teve o bebê. Marina não disse nada. Eu queria pedir desculpas por ter acreditado nas mentiras, por ter te abandonado quando você mais precisava. E por que está ligando agora, mãe? Porque eu ganhei? Porque vai ter pensão alimentícia? Porque não sou mais a filha fracassada? Não, filha. Porque percebi que cometi o maior erro da minha vida. E queria saber se você me dá uma chance de conhecer meu neto. Marina olhou para Gabriel dormindo tranquilo nos braços dela. Inocente, puro, sem mágoa no coração. Eu vou pensar, mãe, mas não prometo nada. Tudo bem, é mais do que eu mereço. E desligou. Marina ficou ali, segurando Gabriel, pensando em tudo que passou, em tudo que conquistou, em tudo que ainda viria. E pela primeira vez desde que tudo começou, Marina sorriu de verdade, porque tinha um filho nos braços, tinha um teto sobre a cabeça, tinha pessoas que realmente se importavam com ela, e tinha provado para si mesma que era mais forte do que jamais imaginou. A guerra tinha acabado, e ela tinha vencido. Mas do lado de fora da pensão, um homem observava da janela de um carro. Não era Rodrigo. Era alguém que Marina conhecia. Alguém do passado. Alguém que tinha uma dívida com ela. E estava prestes a mudar tudo de novo. Marina acordou assustada no meio da noite. Gabriel estava chorando no berço. Ela se levantou rápido, ainda zonza de sono, e o pegou no colo. Checou a fralda, limpinha, ofereceu o peito. Ele mamou um pouco, mas continuou agitado. O que foi, meu amor? Pesadelo? Ela balançou ele devagar, cantarolando baixinho. Gabriel finalmente se acalmou. Voltou a dormir. Marina o colocou de volta no berço com cuidado. Foi até a janela. A rua estava vazia, silenciosa. Nenhum carro estranho, nenhuma sombra observando. Mas ela não conseguia tirar da cabeça aquele homem no carro,
2 semanas atrás. Ela tinha certeza que viu alguém. Mas quando olhou de novo, o carro tinha sumido. Está imaginando coisas. Ela sussurrou para si mesma. Está tudo bem. Você está segura. Mas a sensação de estar sendo observada não ia embora. Na manhã seguinte, Marina estava dando banho em Gabriel quando Dona Carmen bateu na porta. Filha, tem alguém aqui querendo te ver. Quem? Não sei. Um homem, bem vestido. Disse que é importante. Marina franziu a testa. Secou Gabriel, vestiu ele com uma roupinha limpa e desceu. Na sala de estar, um homem de uns 50 anos esperava de pé. Terno, discreto, mas caro. Cabelos grisalhos bem cortados. Postura ereta. Profissional. Quando viu Marina, ele sorriu. E Marina o reconheceu imediatamente. Senhor Henrique Torres, ela sussurrou em choque. O homem assentiu. Marina. Faz tempo. Henrique Torres, ex-sócio de Rodrigo. Um dos homens mais ricos da cidade. Marina o conhecia das festas que frequentava quando era casada. Ele sempre foi educado com ela, respeitoso, diferente dos outros. O que o senhor está fazendo aqui? Posso sentar? Marina assentiu. Eles se sentaram no sofá. Gabriel dormia tranquilo nos braços dela. Esse é o Gabriel? É. Henrique olhou para o bebê com ternura. Parece com você. O senhor não veio aqui para falar do meu filho. Tem razão. Henrique tirou um envelope do bolso. Vim trazer isso. Marina pegou o envelope. Abriu. Dentro tinha documentos. Muitos documentos. O que é isso? Provas. Contra Rodrigo. Marina olhou para ele confusa. Provas de quê? De tudo. Desvio de dinheiro da empresa. Fraude fiscal. Lavagem de dinheiro. Contratos falsos. Tudo que ele fez nos últimos 5 anos. Por que está me dando isso? Henrique suspirou. Porque eu era sócio dele e fechei os olhos para muita coisa que não devia. Quando soube o que ele fez com você, quando vi a notícia do tribunal, percebi que tinha chegado a hora de fazer a coisa certa. O senhor podia entregar isso para a polícia, para os promotores. Por que está me dando? Porque a escolha precisa ser sua, Marina. Você pode usar isso para destruir Rodrigo completamente. Pode fazer ele pagar por tudo que te fez. Ou pode simplesmente arquivar e seguir sua vida. Mas a decisão é sua. Marina olhou para os documentos, depois para Gabriel, depois para Henrique. E o senhor? Não vai ter problemas por entregar isso? Vou. Provavelmente serei investigado também. Mas já vivi tempo demais sendo cúmplice de coisas erradas. Prefiro pagar o preço agora e dormir em paz. Marina ficou em silêncio por um longo tempo. Posso pensar? Claro. Mas, Marina, seja lá qual for sua decisão, saiba que você é uma das mulheres mais fortes que já conheci. O que você passou, o que conquistou, é inspirador. Henrique se levantou, apertou a mão dela e saiu. Marina ficou sozinha com os documentos e com a maior decisão da vida dela. Naquela tarde, Marina pediu para Selma cuidar de Gabriel por algumas horas. Pegou os documentos e foi até o escritório da doutora Helena. A advogada leu tudo e ficou em choque. Marina, isso aqui é bomba atômica. Com essas provas, Rodrigo vai preso. Fácil. Vai perder tudo. A empresa, o dinheiro, a liberdade, tudo. Eu sei. E você quer fazer o quê? Marina olhou pela janela. Respirou fundo. Quero que você entregue para a Receita Federal e para o Ministério Público. Helena arregalou os olhos. Tem certeza? Tenho. Não é por vingança. É por justiça. Rodrigo não destruiu só minha vida. Ele roubou. Enganou. Prejudicou muita gente. E precisa responder por isso. E você sabe que quando isso explodir, a vida de Gabriel vai ser afetada também? A mídia vai falar. As pessoas vão julgar. Ele vai crescer sabendo que o pai é criminoso. Prefiro que meu filho cresça sabendo a verdade, mesmo que doa, do que crescer numa mentira bonita. Helena sorriu com orgulho. Você tem certeza absoluta? Tenho. Então vamos fazer isso da forma certa. Vou protocolar tudo hoje mesmo. 2 dias depois, a notícia explodiu. Empresário Rodrigo Almeida, investigado por fraude e desvio de milhões. Os jornais estamparam a manchete. A TV abriu os telejornais com a história. Redes sociais explodiram. A empresa de Rodrigo foi lacrada. Contas foram bloqueadas. E um mandado de prisão foi expedido.
Rodrigo foi preso na manhã seguinte, algemado, levado para a delegacia diante de câmeras e flashes. Marina viu tudo pela TV, segurando Gabriel no colo, sem sentir alegria, sem sentir vingança, só um vazio estranho. Acabou, meu amor, ela sussurrou para Gabriel. Acabou de verdade. Uma semana depois, Marina recebeu uma carta, da prisão. Era de Rodrigo. Ela hesitou, depois abriu. Marina, não espero que você leia isso. Não espero que você se importe, mas preciso escrever mesmo assim. Eu mereço tudo o que está acontecendo. Cada acusação, cada consequência. Eu roubei, menti, destruí vidas, inclusive a sua. Mas de tudo que fiz, o que mais me arrependo não é o dinheiro. Não são os crimes. É ter perdido você. E ter perdido a chance de ser pai do Gabriel desde o começo. Vi as fotos dele que circularam na imprensa. Ele é lindo. Tem seus olhos, seu sorriso. E eu perdi os primeiros meses de vida dele porque fui covarde, egoísta, cruel. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Estou apenas dizendo que você estava certa. Sobre tudo. E que vou passar o resto da vida carregando o peso do que fiz. Cuida bem do nosso filho. Ensina ele a ser tudo o que eu não fui. Honesto, corajoso, digno. E se um dia, muitos anos no futuro, ele quiser conhecer o pai dele, eu vou estar aqui, esperando, mesmo que demore uma vida inteira. Rodrigo. Marina dobrou a carta. Guardou numa gaveta. Talvez um dia mostrasse para Gabriel. Talvez não. Mas a decisão seria dele. Os meses passaram. A pensão alimentícia foi suspensa com a prisão de Rodrigo. Mas Marina não se desesperou. Ela tinha aprendido a sobreviver sem depender de ninguém. Dona Carmen ofereceu trabalho para Marina na coordenação da pensão, organizando doações, cuidando da contabilidade, ajudando outras mulheres. Marina aceitou e descobriu que era boa nisso. Muito boa. Selma conseguiu alguns trabalhos de coordenação de eventos menores para Marina fazer de casa, com Gabriel, no ritmo dela. Dr. Paulo continuou fazendo acompanhamento médico gratuito de Gabriel. Se tornou quase um avô postiço. A doutora Helena virou amiga de verdade. Visitava toda semana. Levava presentes, brincava com Gabriel. E a família de Marina? A mãe tentou se aproximar algumas vezes. Marina aceitou uma visita, depois outra. Devagar, com limites claros. A relação nunca seria a mesma, mas talvez pudesse ser algo novo, algo melhor. Gabriel completou 1 ano. Dona Carmen organizou uma festa na pensão. Bolo simples. Decoração feita à mão pelas moradoras, mas com tanto amor que parecia palácio. Gabriel estava no centro de tudo, sorrindo, batendo palminhas, tentando comer o bolo com as mãos. Marina olhou ao redor, para Selma rindo alto, para Dona Carmen tirando 1000 fotos, para Júlia e Fernanda ajudando a servir os convidados, para Dr. Paulo fazendo caretas para Gabriel, para a doutora Helena conversando com as moradoras, e percebeu algo. Ela tinha uma família. Não era a família que ela esperava ter. Não era a família tradicional dos contos de fada, mas era real, era verdadeira, era escolhida, e era perfeita do jeito que era. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marina colocou Gabriel para dormir. Sentou na cadeira de balanço ao lado do berço e falou com ele, como sempre fazia. Sabe, meu amor, teve uma época que eu achei que tinha perdido tudo, que não tinha mais nada para viver, que o mundo tinha acabado. Gabriel dormia, mas ela continuou. E sabe o que eu descobri? Que a gente nunca perde tudo. Sempre sobra alguma coisa, um pedacinho de força, uma pontinha de esperança. E é com isso que a gente reconstrói. Ela tocou o rostinho dele com delicadeza. Você vai crescer ouvindo histórias sobre mim, sobre seu pai, sobre tudo o que aconteceu. E vai ser difícil. Vai ter perguntas que eu não vou saber responder. Vai ter dor que eu não vou conseguir tirar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Mas eu prometo uma coisa, Gabriel. Você vai crescer sabendo que é amado, infinitamente, incondicionalmente. Você vai crescer sabendo que não importa quantas vezes a vida te derrubar, você sempre pode se levantar. Porque você tem força dentro de você. Porque você tem dignidade. Porque você tem valor. Ela se levantou, beijou a testa dele. E você vai crescer sabendo que sua mãe não é perfeita. Cometeu erros,
Chorou muito, caiu 1000 vezes, mas sempre se levantou, sempre lutou, sempre acreditou que dias melhores existem. Marina apagou a luz do quarto, deixando apenas o abajur aceso. Porque existem, meu filho. Dias melhores sempre existem. Só precisamos ter coragem de continuar. 5 anos depois, Marina estava no escritório da Pensão Esperança. Não mais como moradora, mas como coordenadora geral. Dona Carmen tinha se aposentado e deixado Marina no comando. A pensão tinha crescido. Agora atendia 20 mulheres. Tinha parceria com empresas para oferecer cursos profissionalizantes, convênios com hospitais, apoio psicológico, advocacia gratuita, e tudo graças ao trabalho incansável de Marina. Ela estava revisando planilhas quando o telefone tocou. Pensão Esperança, Marina falando. Marina, aqui é do Presídio Central. O detento Rodrigo Almeida está pedindo para falar com você. Marina fechou os olhos. Respirou fundo. Pode transferir. Silêncio. Depois a voz de Rodrigo, mais velha, cansada, mas ainda reconhecível. Marina, Rodrigo, obrigado por atender. O que você quer? Saber como está o Gabriel. Marina olhou pela janela. Gabriel estava no pequeno parquinho da pensão, brincando com outras crianças, rindo alto, feliz. Ele está bem, saudável, inteligente e feliz. Ele pergunta sobre mim? Marina hesitou. Pergunta. E eu respondo, com a verdade. O que você diz? Que o pai dele cometeu erros, grandes erros, que está pagando por eles, mas que mesmo assim continua sendo o pai dele. Rodrigo ficou em silêncio. Marina ouviu um soluço abafado. Eu queria pedir uma coisa. O quê? Quando eu sair daqui, se eu sair um dia, será que você me deixa conhecer ele? De verdade? Marina pensou. Longamente. Depende. De quê? De você provar que mudou, de verdade. Não com palavras, com ações. E depende do Gabriel. Se ele quiser te conhecer, eu não vou impedir. Mas se ele não quiser, você vai respeitar. Eu aceito. Rodrigo? Sim? Boa sorte, de verdade. Espero que você encontre paz, porque guardar raiva não vai mudar o passado. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот
сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру,
достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,